Vamos para mais uma. Olha essa que está aqui. A gente tem aqui duas grandezas, duas variáveis, né? Uma que seria tempo e a outra que seria aqui o consumo médio de oxigênio. E aí, mesmo esquema. Vamos tentar descobrir aqui qual que seria a expressão algébrica que representa ali aquela expressão. Então, me ajuda. Eu sei que é uma função do primeiro grau, y igual a x mais b. O b aqui, eu levei para casa de graça, ó, porque a interseção aqui vai estar onde? Vai estar lá com o eixo y no zero. Então, isso aqui é inclusive uma função linear, ok? A interseção ali, ó, do eixo y, desculpa, da reta com o eixo y. Aqui você vê até a questão da escala que eu tinha comentado na anterior. Ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, esse cara que está aqui era quem? Esse cara que está aqui era o zero. Então, a interseção da reta com o eixo y, zero. Então, a minha função ela é do tipo y igual a ax, simplesmente. E agora, como que eu faço para descobrir o valor do a? Cara, fica a seu critério. Você acha melhor? Quer substituir um pontinho ali? Acha que vai ficar tranquilo substituir um ponto? Então, pode usar um ponto. Agora, vamos conversar direito. Já falei aqui, vamos levar o nosso papo de boteco de matemático a sério. Como que a gente conversa aqui na matemática sobre aqueles dois pontos que estão marcados ali? Quais são as coordenadas deles? Então, ó, esse ponto que está aqui é o ponto de coordenadas 2, 10,5. E esse ponto que está aqui, ó, é o ponto de coordenadas 4 e 21. Primeiro o valor do x, depois o valor do y, ok? Quer substituir? Pode substituir, ó. Troca ali o y pelo 21, troca o x pelo 4 e aí você vai chegar ao valor do a. E ali naquela expressão, trocar o y por 10,5 e o x por 2, você vai chegar ao valor do a. Como que eu também posso chegar ao valor do a? Fazendo a diferença entre y e x. Então, o meu a, já que ele é variação em y dividido pela minha variação em x, aqui, ó, variação em y de 10,5 para 21, a minha variação em y foi de 10,5. Variação em x de 2 para 4, a minha variação em x foi de 2. Perfeito? O a, então, ele é 10,5 dividido por 2. 10,5, se eu for dividir por 2, eu chego a 5,25. Então, essa daqui é a lei de formação dessa reta que está aí, olha, 5,25x. O que, em outras palavras, a gente pode dizer aqui para essa situação? E para cada minuto a mais, o consumo médio de oxigênio em litros aumentaria em 5,25. Nesse caso, eu posso dizer que as grandezas que estão sendo analisadas, tempo e consumo médio de oxigênio, elas são grandezas diretamente proporcionais? Sim, porque aquela função que está ali ela é uma função linear, o b dela é igual a zero. Quando a função é linear, a gente diz que as grandezas acabam sendo diretamente proporcionais. Então, para cada aumento de minuto, eu teria um aumento proporcional de 5,25 litros de oxigênio. Beleza? Passamos por essa? Maravilha. Aí, pensa rápido aqui comigo então, olha. Se para o x igual a 4, ó, se para o x igual a 4 eu tive o meu y igual a 21, para o x igual a 5, qual que seria o meu y, hein? Pô, se para o x igual a 4, o meu y foi 21, para o x igual a 5, o meu y seria 21 mais 5,25. E assim a gente seguiria, certo? Claro que você pode fazer a substituição ali do x na expressão pelo 5, mas agora você entende a dinâmica do que significa aquele a na prática, tá bom? É como se fosse a razão da PA que fica escondida por trás ali daquele raciocínio. Bora! Tem mais uma? Tem. Vamos dar uma olhada nessa aqui, ó. Temos aqui a idade. Eu tirei aqui o contexto, mas vamos só analisar aqui as grandezas que estavam sendo apresentadas. Ó, a gente tem ali uma grandeza que é a idade e a quantidade média de beijos por dia. E de acordo com essa história que está aí, pelo menos esse período que está aí, né, foi representado ali por essa reta, dando a entender então que quanto mais aumentasse a idade, maior seria a média de beijos. Isso aí, então, será que
Aqui até pelo desenho do gráfico, ele trouxe uma situação realista, né? Ele trouxe uma situação aqui, ó, mais limitada, porque aí se fosse assim, pô, o cara com 50 anos, então, teria uma média de beijos, que beleza, hein? Senhorinha lá com 90 anos, a média de beijos dela seria absurda, né? Mas aqui ele meio que, ele meio que limitou aqui também ao intervalo que vai de 12 até 18. Mas vamos lá. Qual que seria, então, a expressão algébrica que daria aí, né, uma média de beijos por dia nesse intervalo aí de idade de 12 até 18. Então, ó, y igual a x mais b. Está representado por uma reta, é porque é uma função de primeiro grau. Perfeito? O b eu ganhei aqui de graça? Não, o b eu não ganhei porque eu não sei onde que essa reta estaria cortando aqui no eixo y. Então, o b não levei para casa. Mas o a eu vou fazer aqui, olha, como delta y sobre delta x. Beleza? Qual que foi a variação em y, qual que foi a variação em x. Então, ó, variação em y. Minha variação em y de 4 para 16. Minha variação em y foi de 12. Minha variação em x de 12 até 18, a minha variação em x foi de 6. Perfeito? Então, aqui, qual que seria o valor do meu a? O valor do meu a seria de 12 sobre 6. 12 dividido por 6 vai ter que ser igual a quanto? Ó? Vai ter que ser igual a 2. O que esse A igual a 2, ele indica para a gente aqui nessa história criada? É como se eu estivesse dizendo que para cada ano de idade a mais, a média de beijos por dia aumentasse em 2 unidades, certo? Então aqui, se uma pessoa tinha 12 anos, com média de beijo aí de 4 por dia, com 13 anos, ela teria uma média de beijos por dia de 6. Com 14 anos, teria uma média de beijos aí de 8, certo? A partir ali do 12, a gente iria sempre aumentando 2 unidades ou diminuindo 2 unidades, certo? Aqui, eu vou fazer a expressão toda, mas só para deixar claro, a gente aqui, né, até pela forma como o gráfico foi representado, a gente tem uma situação de limitação ali dos valores de x, indo de 12 até 18. Mas vamos lá, vamos descobrir aqui qual que seria o valor do b. O valor do b, a gente não tem ali no gráfico. Então, o caminho para você descobrir o valor do b é substituir um ponto que pertence ali à função. A gente tem 2 pontos, você vai escolher. Quais que são os 2 pontos? Os 2 pontos são primeiro x e depois y, tá bom? Primeiro x, então, ó, 12 e 4. Depois o y, desculpa, primeiro x, o 12, depois o y, 4, e um outro ponto que a gente tem ali. Primeiro x, 18, depois o y, 16. Escolhe qualquer um dos 2 pontos. Não tem um aqui que seja melhor ou pior, tá? Tanto faz. Eu já sei que a função é do tipo y igual a 2x mais b. Você está entendendo? Quando a gente já tem o b, meu trabalho é só descobrir o a. Nesse caso, eu não tenho o b. Então, o a eu já encontrei e o b eu vou conseguir substituindo ali um dos pontos. Então, se eu for substituir aqui, por exemplo, o ponto 12 e 4, eu coloco, ó, no lugar do y, qual que é o y desse ponto? O y desse ponto é o 4. Então, é 4, que é igual a 2 vezes o valor do meu x, que é 12, mais o b. Então, a gente fica com 4, que é igual a 2 vezes 12, que vai ter que dar 24. 4 é igual a 24 mais b. Passa esse 24 subtraindo. Eu ficaria, então, com 4 menos 24, que tem que ser igual ao valor do b. 4 menos 24 vai dar menos 20. E aí, menos 20 é igual a b. Ou seja, o b vale menos 20. Não tem nada que multiplicar aqui por menos 1. Você já está com b igual a menos 20. Bom? Então, o meu a aqui, desculpa, o meu y, ele seria igual a 2x menos 20. Essa história, ela perde um pouquinho do sentido, por isso que tem que deixar claro que existe uma limitação aqui do valor de x, porque é como se eu te dissesse, então, que uma pessoa que tivesse, uma criança que tivesse 0 anos, ela teria uma média de beijo de menos 20 por dia. Aí você vê que a coisa perde o sentido, né? É por isso que a gente deixaria, então, nesse caso aqui indicado, e a expressão é y igual a 2x menos 20. E aí a gente coloca com x variando ali, ó, de 12 até 18, como foi proposto aqui no exercício, tá?
E por que eu sei que eu tenho essa limitação? Justamente porque ele não deu a entender que essa reta que está aqui ela ia continuar infinita. Tá? A gente tem aqui um segmento mesmo. Então, a gente deixa indicado, a expressão é essa. Mas, nesse caso, com um x, né, o domínio aqui da função seria um intervalo que vai de 12 até 18, podendo ser o próprio 12 e podendo ser também o próprio 18, ok? A gente pode deixar indicado assim também, ó, como se fosse um intervalo dessa forma que está aqui, ó, de 12 até 18, assim, ó. Beleza? Uns colchetinhos, né? Fechado tanto no 12 quanto no 18, tá bom? Muito bem, passamos por essa que está aqui então, da média de beijos. Para você aí, novinho, novinha, né? Novinha que ainda está aí nessa faixa, parabéns para você. E não sei se você está conseguindo manter essa média ou superando essa média aí de beijos por dia, né? Vamos dar uma olhada nessa que está aqui, ó. A gente tem um eixo X que representa, sei lá, uma quantidade de unidades e aqui a gente tem, talvez fosse o custo aí, né, de produção. Fala para mim, qual que é a expressão algébrica que eu associo a essa história que está aí? Y igual a AX mais B. Vamos lá. Meu B, não ganhei aqui, certo? Então, não adianta que eu não vou utilizar ele agora. Y igual a A, o meu A, eu vou resolver aqui como sendo o meu coeficiente de variação. Delta Y sobre delta X. Qual que vai ser, então, o valor do meu A? Escolha aqui dois pontos, ó. Tem esse ponto que está aqui, tem esse ponto que está aqui, e aí, ó, delta Y. Qual que é a variação em Y? Variação em Y é 40. Qual que é a variação em X? A variação em X foi 20. Então, qual que é o valor do A? 40 dividido por 20. O meu A, meu coeficiente angular, meu coeficiente de variação, meu índice de declividade, trate aí como quiser, né? Meu A vai ter que ser igual a 2. Então, a minha expressão é y igual a 2x mais b. Perfeito? Já que o meu y é igual a 2x mais b, agora, para descobrir o valor do b, eu posso fazer aqui a substituição de um ponto, né, das coordenadas de um ponto qualquer. Escolha um dos dois pontos que eu tenho aqui à minha disposição e troque o y dele ali na expressão, troque o x dele ali na expressão. Ok? Esse ponto que está aqui, então, ó, é o ponto de coordenadas x10, y50. Esse ponto daqui é o ponto de coordenadas x30, y90. Qual que você quer usar? Tanto faz. Se eu for trocar aqui o y por 50, ficaria lá, olha, 50 é igual a 2x, então 2 vezes o valor do x, que é 10, mais o valor do b. Perfeito? Então, estou usando esse ponto que está aqui, ó. X dele, o y dele vale 50 e o x vale 10. 50 é igual a 2 vezes 10 mais b. Eu fico então com 50, 2 vezes 10 vai dar 20, então 50 menos 20 tem que ser igual a b. 50 menos 20 vai dar 30. Meu b, que é o meu coeficiente linear, teria que ser 30. Daí então a minha expressão é essa, olha, y igual a 2x mais 30. O que significa esse A igual a 2? O A igual a 2 indica para mim que para cada unidade a mais produzida, é como se eu tivesse que gastasse aquele C ali dentro do contexto do exercício fosse custo, é como se eu te dissesse que para cada unidade a mais produzida, o meu custo fosse de R$2. Fechado? Aqui, de novo, né, eu tirei os enunciados, mas se fosse uma situação mesmo, ali no caso indicando o número de unidades, por exemplo, produzidas, não faria sentido a gente lidar com um x negativo, né? Então, se quiser, pode colocar aqui. Se esse x que está aqui, então, olha, fosse o número de unidades, a gente deixa indicado que o y teria que ser igual a 2x mais 30, mais esse meu x teria que ser maior ou igual a zero, porque aí não faria sentido eu falar de unidades produzidas, por exemplo, como sendo um número negativo. Concorda comigo? Então, nesse caso aqui, a gente traria ali uma limitação para o x maior ou igual a zero. Perfeito? E, sim, posso usar qualquer um dos dois pontos? Pode usar qualquer um dos dois pontos. Por que você usou o ponto que tinha y igual a 50? Não tem nenhuma justificativa, só porque eu tinha que escolher um dos dois. Se quisesse usar o outro, pode fazer.
ficaria 90, ficaria igual a 2 vezes 30 mais B, aí 90 ficaria igual a 60 mais B, 90 menos 60 daria o B, 90 menos 60, 30, seu B continuaria sendo 30, tá bom? Passamos por essa? Bora para a próxima. O valor de um carro novo, aí aqui eu trouxe em forma de texto, né? O valor de um carro novo é de 90 mil reais. E com 4 anos de uso é de 40 mil reais. Supondo que o preço caia linearmente com o tempo, qual será o valor do carro com 1 ano de uso? Então aqui, vamos dando uma passeada, né, sobre as possibilidades. Vocês viram aqui então que um grande filão aí das possibilidades de questões de provas em concurso vai ser do cara dar o gráfico e a gente ter que fazer a interpretação. A gente já fez o caminho contrário em vídeos anteriores. A gente já viu, né, como a partir da função gerar o gráfico. Nesse bloco e no anterior, a gente viu como a partir do gráfico a gente gera a função. E agora, nesse exemplo que está aqui, a gente tem que transformar um texto, um raciocínio matemático. Então veja, olha o que está por trás aqui. Ele fala para mim que o valor de um carro novo é de 90 mil reais e que com 4 anos de uso é de 40 mil. Eu preciso que você pesque aqui no texto que existem duas grandezas sendo comparadas, sendo relacionadas, certo? Quais são as duas grandezas? Quais são as duas variáveis que eu tenho aqui por trás desse texto? Uma grandeza, uma variável, é o preço, né? O valor do carro. E faz sentido eu chamar de variável até pelo que está sendo colocado aqui, olha, porque esse valor vai variar, ok? E ele vai variar em função de quê? Em função do tempo que vai se passando. Então, eu preciso que você, na leitura do enunciado, identifique aqui esses dois elementos como duas variáveis. Não necessariamente como duas incógnitas, como dois valores desconhecidos, como a gente tem às vezes em questões em que a gente vai ter que resolver sistemas de equações. Aqui eu tenho duas variáveis, o preço e o tempo. E, linkando com aquela ideia que eu encho o saco de vocês, já falei muito sobre isso nos vídeos anteriores e vou encher seu saco sempre. É a questão do seguinte, quem que varia em função de quem? É o tempo que varia em função do preço ou é o preço que varia em função do tempo? É o preço, moçada. É o valor do carro que varia em função do tempo. Então vamos deixar isso aqui anotado? Ó, o que está acontecendo aqui é o preço varia em função do tempo, certo? Então aqui, o que você vai fazer? Né? O que você tem aqui como uma palavra-chave importantíssima para que você faça o link desse enunciado com de uma função de primeiro grau. Eu estou falando aqui que o preço está caindo linearmente com o tempo. Então, sempre que eu falar aqui, o preço está caindo de forma constante, está caindo de forma linear, o linearmente ele vai passar a ideia da função de primeiro grau, certo? Então, se você quiser tratar isso aqui como uma função de primeiro grau, você poderia representá-la assim, olha, como y igual a x mais b. Só que aí você pode começar a gastar aqui, né? Pode começar ali a tirar aquela onda. Não é o preço que está variando em função do tempo? Então, o preço, ele faz o papel de quem? Ele faz o papel do y. Lembra daquela história que eu falei nos vídeos anteriores de quem que é o dependente, quem que é o independente? O y é a variável dependente, a variável x é a independente. Então, aqui, o tempo é que é independente. O preço é o que está dependendo do tempo. Então, aqui, se você quiser tirar uma onda aí, você poderia representar assim, por exemplo, olha. E o preço, né, o valor em função do tempo, é uma expressão desse tipo, olha, A vezes T mais B. Ah, meu amigo, só que aí na hora que eu troco o X pelo T e o Y pelo P de T, eu já dou um nó na sua cabeça, né? Mas é como se fosse isso, certo? Eu tenho aqui o preço variando em função do tempo. E aí agora você consegue entender por que, que não dá para ser de qualquer jeito. Ah, mas por que, que ali no lugar do P eu não posso colocar o T? E o preço é que é a variável dependente. Essa variável dependente é que a gente joga ali no lugar do y, certo? E aí, o que a gente tem aqui na prática é como se fossem dois pontos. Quando ele fala para mim, olha, o valor de um carro é de 90 mil. Então, o valor de um carro novo é de 90 mil.
eu digo que o valor do carro novo é de 90 mil, é porque eu estou falando do tempo zero, né, gente? Se o carro é novo, é porque eu estou comprando ele hoje no que seria a data zero dele. Então, é como se esse trecho aqui denunciado, ó, é como se esse trecho denunciado me linkasse ao ponto de coordenadas 0, 90 mil. Ó, no tempo zero, o valor foi 90 mil. Daqui a 4 anos, então no tempo 4, o valor vai ser quanto? O valor vai ser 40 mil, certo? Só que aí, quando ele fala para mim assim, no tempo zero é 90 mil, é como se fosse ó, a interseção com o eixo Y. Então, aquele B, você ganhou, tá vendo? O B é o 90 mil. E o A? O A, gente, vai ter a ver com o coeficiente de variação. Quanto que literalmente variou aqui, ó. Aí você vai ver na prática. Quanto que esse preço daqui variou? Ó, o preço variou de 90 mil para 40 mil, o preço variou em 50 mil. E aí variou em 50 mil num período de quantos anos? Um período de 4 anos. Então, a minha expressão, o meu A, seria esse, olha. 50 mil, se você for dividir por 4, a gente acaba chegando em 12.500. Então, qual que é a expressão? É como se fosse isso aqui, olha. A fórmula para calcular o preço desse carro ao longo do tempo. Você pega o A, que é 12.500. Só que tem um detalhe, né? Esse A ele vai ter que ser negativo. Aqui você tem que ficar atento, porque o valor do carro está decrescendo, né? Se você vai naquela história de fazer um Y menos o outro, lembra que eu falo? 90 mil menos 40 mil, dividido por um X menos o outro. É como se fosse ali o 0 menos o 4. E aí o 0 menos o 4 daria menos 4, tá bom? Então aqui, ó, tem que tomar cuidado por isso. É um Y menos o outro. 90 mil menos 40 mil. E o X menos o outro. 0 menos 4. Teria que dar o quê? O menos 4. Então, até pelo contexto, né? Se eu estou percebendo que ao longo do tempo o preço do automóvel está diminuindo, aquele A teria que ser negativo, para que o gráfico fosse o quê? Uma reta decrescente, perfeito? Então aqui, ó, o meu A seria menos 12.500, mais o meu B, então isso aqui vezes o T, mais o meu B que foi de quanto? Mais o meu B que foi de 90 mil. Essa é a expressão. Agora, você precisava também da expressão para chegar nisso? Claro que não. Se você entendeu a lógica de tudo que está por trás disso aqui, você entendeu aquele A, que eu estou enchendo o seu saco há um tempão. O que o A indica para mim? Aquele A negativo de 12.500 indica que para cada ano que passa, o automóvel se desvaloriza em 12.500. E aí o enunciado quer saber o seguinte: qual será o valor do carro com um ano de uso? Ora, com um ano de uso é porque vai ter passado um ano. Resumindo, era só você fazer 90 mil menos 12.500, certo? Aproveita aqui o exercício para que de alguma maneira a gente vá revisando a matéria, mas é isso. Depois que a gente chega aqui, né, à conclusão de que, pô, esse intervalo de 4 anos o preço do carro caiu 50 mil. É como se a cada ano tivesse caindo 12.500. Como ele quer saber aí o valor do carro com um ano de uso, pega 90 mil e tira 12.500. Perfeito? Então a resposta aqui, ó, seria essa. 90 mil menos 12.500, tá bom? E aí o 90 mil menos 12.500, a gente acaba chegando num total de 78.500, perfeito? Opa, 77.500 seria então o valor do carro aí, ó, com um ano de uso. Cuidado, hein? Não é aqui, por exemplo, se fosse para usar ali, né, na expressão, Bruno, eu quis trocar ali na expressão. Eu trocaria o T por 1, depois de um ano de uso, tá? E no gráfico, só para que não restasse dúvida alguma, é como se eu tivesse ficado com isso daqui então, tá, moçada? Ó, meu eixo horizontal seria o T, meu eixo vertical seria o P de T. Ó, o carro novo, data zero. Qual que é o preço? Ó, qual que é o preço do carro novo? Qual que é o preço na data zero? 90 mil. Beleza. Aí a gente tem lá. E depois de 4 anos é de 40 mil. Então, ó, tem aqui tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Depois de 4 anos é de 40 mil. Então, vou colocar aqui um 40 mil aqui, ó. No gráfico é como se eu tivesse ficado com isso, ó. Certo? Então, quais são os dois pontos que eu tinha? Eu tinha esse ponto e eu tinha esse ponto. Então, tá aqui, ó. Esse aqui seria o movimento, certo? E aí você tá vendo que eu nem coloquei para cá, ó.
coloquei um intervalo limitado, porque não vai fazer sentido eu falar aqui sobre um tempo menos 1, um tempo menos 2, ok? Então, essa aqui é mais uma situação em que o meu x, por exemplo, ou aqui, né, o meu t, teria que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, aí, você vai ver, ó, qual que foi a variação em y. Variação em y, 50 mil. Qual que foi a variação em x? Variação em x foi 4. Só que aqui, ó, o movimento é de decrescimento, então seria negativo. Delta y 50 mil dividido pelo 4, negativo, né? Daria 12.500. Ah, qual que é o preço depois de um ano de uso? Pô, é só diminuir aqui, ó, esse 12.500. 90 menos 12.500 me levaria para os 77.500, tá bom? E só para deixar aqui, né, alguns comentários com vocês, ao longo desse bloco, na verdade, e ao longo de todo o estudo que a gente faz aqui de função de primeiro grau. Então, por exemplo, conhecimentos que você tenha da parte, por exemplo, de geometria analítica, eles complementam o que a gente vê aqui dentro da parte de função de primeiro grau? Sim, dependendo, né, da bagagem que você tem aí na matemática. Se você tem conhecimentos de geometria analítica, é porque está tudo ligado, né? O estudo da reta, ele é até mais aprofundado quando você parte ali para o estudo da geometria analítica. Então, por exemplo, o que em alguns momentos aqui você trouxer de resolução envolvendo geometria analítica, eu posso adaptar? Sim. Pô, Bruno, lembrei aqui em situações que, sei lá, eu lembro de teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos. Foi coincidência, às vezes eu ter resolvido assim, ter dado certo? Pode fazer, tá bom? Regra de 3. Essa questão que está aqui, por exemplo, Bruno, usei uma regra de 3, né? Ou em outras situações, usei regra, é porque está tudo linkado. Como na função de primeiro grau a gente tem o cálculo, né, proporcional, mesmo que não diretamente proporcional em alguns casos, mas situações que envolvam função de primeiro grau, que se de alguma maneira usa a regra de 3, vincula a semelhança de triângulos, usa lá alguma coisa de geometria analítica, tudo isso aí faz parte. Aqui é porque como a gente está trabalhando especificamente o módulo de função de primeiro grau, e, né, dependendo dos editais, Bruno, você está falando de geometria analítica, eu não tenho que estudar isso. Ótimo, então eu não vou trazer aqui um conhecimento desnecessário para esse módulo, certo? Regra de 3, não é a hora aqui agora de eu trazer uma resolução apresentando para vocês regra de 3. Né? Porque a gente aqui agora está dando zoom na parte de função de primeiro grau. Então, estou justificando aqui as saídas a partir do raciocínio da função de primeiro grau. Mas, o raciocínio matemático ele é amplo e se de alguma maneira, né, ao longo das questões, por exemplo, anteriores ou mesmo dos vídeos anteriores, em alguns momentos você foi usando um raciocínio diferente, estou justificando aqui que tudo está ligado mesmo, tá bom? Essas ideias aqui, elas se interrelacionam quando a gente está estudando função de primeiro grau, ok? Aí com isso, eu fecho com vocês aqui esse bloco e daqui a pouquinho a gente volta, dando sequência aqui então na nossa parte aqui de função de primeiro grau, tá bom?